Imagine a cena. 1914. A Grã-Bretanha controlava quase um quarto de toda a superfície terrestre do planeta. Londres não era apenas mais um centro financeiro. Era a capital financeira para onde o dinheiro do mundo fluía. A libra esterlina era a moeda em que todos confiavam, que todos usavam, que todos precisavam. Sua marinha era tão dominante que nenhuma outra nação podia sequer sonhar em desafiá-la. Nenhum império na história da humanidade jamais havia acumulado tanta riqueza, tanto poder, tanta influência. E então eles tomaram uma decisão. Apenas uma. Uma decisão que parecia absolutamente necessária na época, talvez até nobre. Mas essa única escolha lhes custaria literalmente tudo o que haviam construído ao longo dos séculos. 30 anos depois, a Grã-Bretanha se encontraria completamente falida. Seu vasto império, aquele onde o sol supostamente nunca se punha, estaria desmoronando pedaço por pedaço. Sua moeda, outrora poderosa, se tornaria quase sem valor no cenário mundial. E exatamente onde a Grã-Bretanha estava, ditando as regras, tomando as decisões, estaria uma nação que nem sequer existia como país apenas 200 anos antes. Esta é a história da maior transferência de poder da história moderna. E acredite em mim, os detalhes vão chocá-lo, porque não se trata apenas da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos. Trata-se de como os impérios realmente caem e do que está acontecendo agora em nosso mundo. Então, vamos voltar no tempo. Para realmente entender como a Grã-Bretanha perdeu tudo, você precisa primeiro compreender o quão poderosa ela realmente era. Estamos falando de um nível de domínio que é quase difícil de imaginar hoje. A Grã-Bretanha, em 1914, não era apenas mais uma nação forte entre iguais. Não, era o centro absoluto, o ponto de referência em torno do qual toda a economia global literalmente girava. Pense nisso. O Império Britânico se estendia por 13 milhões de milhas quadradas. A Índia com seus centenas de milhões de habitantes, os vastos recursos do Canadá, o potencial da Austrália, grandes partes da África, cidades portuárias estratégicas em toda a Ásia. 1 em cada 4 seres humanos no planeta Terra vivia sob a bandeira britânica. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. O verdadeiro poder, a verdadeira fonte do domínio britânico, não se resumia a ter territórios coloridos de vermelho em um mapa. Isso era impressionante, claro. Mas o que a Grã-Bretanha havia construído por baixo de tudo isso era o que realmente importava. Veja bem, a Grã-Bretanha havia feito algo pioneiro que lhe deu uma vantagem insuperável. Eles se industrializaram antes de qualquer outro país. Enquanto outras nações ainda eram predominantemente sociedades agrícolas, a Grã-Bretanha já havia construído fábricas, redes ferroviárias e desenvolvido a tecnologia de navios a vapor. Eles não estavam apenas fabricando produtos. Haviam criado e controlavam todo o sistema que transportava esses produtos pelo mundo. E para proteger tudo isso, a Marinha Real, mais de 300 navios de guerra. Eles tinham o que chamavam de padrão de duas potências, que era basicamente uma política que determinava que a Marinha Britânica deveria ser sempre maior do que as duas maiores marinhas seguintes juntas. Ninguém, e eu digo ninguém, podia ameaçar as rotas marítimas britânicas, as rotas comerciais britânicas, o controle britânico dos mares. E precisamente porque ninguém podia ameaçá-los, todos acabaram usando o sistema britânico. Queria transportar mercadorias internacionalmente? Usava as rotas protegidas pelos britânicos. Precisava de seguro marítimo? Empresas britânicas. Queria financiar um grande projeto? Bancos britânicos. E havia também o lado financeiro, que é onde as coisas ficam realmente interessantes. A libra esterlina era lastreada em ouro. Era estável, totalmente confiável. Se você quisesse realizar qualquer tipo de transação comercial internacional, fazia isso em libras. Se precisasse de dinheiro emprestado para um grande investimento, ia a Londres. A Grã-Bretanha não estava apenas desempenhando um papel. Era simultaneamente o banco do mundo, a fábrica do mundo e a força policial do mundo, tudo em um só. Nenhuma nação antes ou depois deteve essa combinação de poder. Mas do outro lado do Oceano Atlântico, havia uma nação mais jovem que estava observando tudo isso com muita atenção, tomando notas, aprendendo
esperando. Os Estados Unidos, em 1914, não eram uma superpotência. Nem de perto, na verdade. Sim, eram geograficamente grandes. Certamente possuíam abundantes recursos naturais. Mas também eram profundamente isolacionistas em sua política externa. Militarmente fracos para os padrões europeus e economicamente ainda bastante dependentes dos mercados e do capital europeus. Os americanos daquela época ainda olhavam para o leste, para a Europa, em busca de cultura, de finanças sofisticadas, de validação de suas conquistas. Mas toda essa dinâmica estava prestes a mudar completamente. Por quê? Porque a Grã-Bretanha estava prestes a tomar uma decisão que destruiria sistematicamente a própria base sobre a qual seu poder se apoiava. Ora, a decisão da qual estou falando não parecia obviamente errada na época. Na verdade, a maioria dos líderes britânicos, homens inteligentes que haviam passado suas carreiras no governo, acreditavam sinceramente que estavam fazendo a coisa certa, a coisa necessária. Mas não é sempre assim que funciona. Todo o império ao longo da história caiu por causa de uma escolha que parecia absolutamente necessária no momento. 28 de junho de 1914. Sarajevo. Um único assassinato. O arquiduque Francisco Ferdinando da Áustria-Hungria foi morto a tiros. Em poucas semanas, a Europa havia mergulhado na guerra. E a Grã-Bretanha tomou a fatídica decisão de participar. Eles tinham obrigações de tratados a cumprir. Tinham interesses estratégicos a proteger. A Alemanha estava emergindo como uma séria rival, uma ameaça real à posição da Grã-Bretanha. Entrar na guerra fazia sentido. Parecia a decisão certa. Mas a Primeira Guerra Mundial acabou sendo completamente diferente de qualquer guerra anterior na história da humanidade. Não era uma guerra de cavalheiros com regras claras e escopo limitado. Essa guerra consumiu tudo em seu caminho. Milhões e milhões de homens. Economias nacionais inteiras foram completamente reorganizadas e mobilizadas para a produção de guerra. Navios, aviões, tanques, projéteis de artilharia, literalmente aos milhões. A escala, a pura escala industrial da destruição, era diferente de tudo o que a humanidade já havia visto. E era cara. Incrivelmente, catastroficamente cara. Aqui está um número que vai surpreender você. Os custos de guerra da Grã-Bretanha atingiram 9 milhões de libras por dia em 1918. Por dia. Pense nisso. Antes do início da guerra, a dívida nacional total da Grã-Bretanha era de 650 milhões de libras, acumulada ao longo de séculos. Quando a guerra terminou, apenas 4 anos depois, essa dívida havia explodido para 7,4 bilhões de libras. Toda a economia britânica havia sido reorganizada em torno do esforço de guerra. Fábricas que fabricavam têxteis agora produziam uniformes militares. Estaleiros que construíam navios mercantes agora produziam contratorpedeiros e navios de guerra. Todos os recursos, todas as indústrias, todos os trabalhadores estavam focados em uma coisa: vencer a guerra. E aqui está o problema crítico que condenaria a posição da Grã-Bretanha. Enquanto gastavam cada centavo de sua riqueza acumulada para lutar nesta guerra, eles pararam completamente de investir nas mesmas coisas que os haviam enriquecido em primeiro lugar. As exportações britânicas entraram em colapso porque as fábricas não estavam mais produzindo bens para exportação. Outras nações, vendo os produtos britânicos desaparecerem do mercado, começaram a fabricar suas próprias alternativas. As rotas comerciais internacionais foram interrompidas pela guerra submarina. A magnífica máquina que havia gerado a riqueza da Grã-Bretanha por mais de um século estava se desfazendo sistematicamente. E alguém tinha que pagar por essa guerra incrivelmente cara. Então, a Grã-Bretanha recorreu ao único lugar que ainda tinha dinheiro sobrando: a América. Este é o momento. Bem aqui. É aqui que se pode ver o poder começando a mudar. Não em algum campo de batalha dramático com bandeiras e cargas de cavalaria, mas em um contrato de empréstimo, em um escritório de banqueiro, em documentos financeiros assinados com canetas tinteiro. Quando a Primeira Guerra Mundial começou, os Estados Unidos declararam oficialmente neutralidade. O presidente Woodrow Wilson,
fez discursos dizendo que os americanos deveriam ser imparciais em pensamento e em ação. Esse nobre sentimento durou cerca de 5 minutos, porque embora a América não estivesse enviando soldados para a Europa, estava enviando algo muito mais valioso a longo prazo: dinheiro. Em 1915, a Grã-Bretanha e a França precisavam desesperadamente de 500 milhões de dólares. A JP Morgan Company intermediou o empréstimo. Bancos e investidores americanos forneceram o capital. Então a Grã-Bretanha precisou de mais. E mais. E mais. Empresas americanas começaram a vender aço, munições, alimentos, petróleo, tudo o que era necessário para sustentar uma guerra moderna. Fábricas americanas, que operavam com capacidade parcial ou estavam ociosas, passaram a operar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Em 1917, a Grã-Bretanha devia aos Estados Unidos 4,7 bilhões de dólares. Agora pense cuidadosamente no que isso realmente significa. Por mais de um século, o mundo inteiro devia dinheiro à Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha era a credora, a financiadora, aquela com toda a influência nas negociações financeiras. Agora, de repente, a Grã-Bretanha devia dinheiro à América. A dinâmica fundamental de poder havia se invertido completamente. Mas a Grã-Bretanha não tinha absolutamente nenhuma escolha. Sem o dinheiro e os suprimentos americanos, eles perderiam a guerra. Era simples assim. E então, em abril de 1917, tudo mudou novamente. Os Estados Unidos entraram na guerra, não apenas como um banqueiro distante fornecendo empréstimos, mas como um combatente real enviando tropas. 2 milhões de soldados americanos foram enviados para a Europa. Tropas frescas que não haviam sido desgastadas por 3 anos de brutal guerra de trincheiras. Apoio industrial de uma nação cuja economia não havia sido devastada. A chegada das forças americanas quebrou o impasse na frente ocidental. Em novembro de 1918, a Alemanha se rendeu. Os aliados venceram. A Grã-Bretanha venceu. Mas a um custo do qual jamais se recuperariam. Na Conferência de Paz de Paris, em 1919, a Grã-Bretanha sentou-se à mesa de negociações como vencedora. Haviam vencido a guerra. Mas, financeiramente, estavam completamente arruinados. A dívida nacional britânica atingia 140% do seu PIB. Sua economia estava destroçada. O desemprego disparava. A libra esterlina não era mais lastreada em ouro da mesma forma confiável de antes. E, pior ainda, o Império Britânico estava se tornando inquieto. A Índia, que havia contribuído com um número enorme de soldados e recursos para o esforço de guerra, agora queria a independência. A Irlanda estava em revolta aberta. Colônias na África e na Ásia, que haviam enviado homens para morrer nas trincheiras da Europa, agora queriam algo em troca. O custo de manter esse vasto império estava se tornando completamente insustentável. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, os Estados Unidos estavam em plena expansão. A guerra havia tido o efeito oposto para eles. Os enriqueceu imensamente. A indústria americana havia se expandido maciçamente. Os bancos americanos substituíram os bancos britânicos como a principal fonte de capital para projetos internacionais. O dólar americano estava se tornando rapidamente a moeda preferida para o comércio internacional. E a Marinha americana crescia a um ritmo alarmante. Em 1916, o Congresso dos EUA havia autorizado o maior programa de construção naval da história americana. O objetivo era claríssimo: construir uma marinha que pudesse rivalizar e, potencialmente, superar a britânica. A Grã-Bretanha não conseguia competir. Simplesmente não tinha mais condições financeiras para isso. Em 1922, a Grã-Bretanha concordou com o Tratado Naval de Washington. Pela primeira vez em mais de um século, aceitou a paridade naval com os Estados Unidos. O padrão de duas potências, aquela política fundamental de domínio britânico, estava morto. A Grã-Bretanha não era mais a senhora incontestável dos oceanos do mundo. Mas a transição de poder ainda não estava completa. A Grã-Bretanha ainda tinha enorme influência. Ainda controlava seu império. Ainda tinha prestígio e respeito internacional.
Mas a verdade sobre os impérios é que eles não entram em colapso em um único momento dramático. Eles se desgastam. Lentamente, constantemente. E o desgaste da Grã-Bretanha estava prestes a se acelerar dramaticamente. Outubro de 1929. Wall Street entrou em colapso. A Grande Depressão espalhou-se pelo mundo como uma praga devastadora. Centenas de bancos faliram. Fábricas fecharam. Milhões de pessoas perderam seus empregos. O desemprego atingiu 25% nos Estados Unidos e foi ainda maior na Grã-Bretanha. A economia global estava em queda livre. E então veio a próxima guerra. A Alemanha, completamente humilhada e economicamente devastada após a Primeira Guerra Mundial, havia caído sob o controle de Adolf Hitler e seu partido nazista. Em 1939, a Europa estava novamente em guerra. E a Grã-Bretanha, ainda tentando se recuperar da última guerra, teve que lutar contra outra. Winston Churchill tornou-se primeiro-ministro em maio de 1940, no momento mais sombrio da Grã-Bretanha. A França havia caído em apenas 6 semanas. A Grã-Bretanha agora estava sozinha contra a Alemanha nazista. Churchill precisava desesperadamente de armas, navios, aviões, suprimentos e precisava deles dos Estados Unidos. O presidente Franklin Roosevelt queria ajudar a Grã-Bretanha. Ele entendia o que uma vitória nazista significaria. Mas os Estados Unidos ainda eram oficialmente neutros, e muitos americanos eram profundamente isolacionistas após o desastre da Primeira Guerra Mundial. Roosevelt encontrou uma maneira inteligente de contornar esses obstáculos políticos. A Lei de Empréstimo e Arrendamento, aprovada em março de 1941. Os Estados Unidos emprestariam à Grã-Bretanha navios, aviões, tanques, alimentos, tudo o que fosse necessário para continuar lutando. A Grã-Bretanha pagaria por tudo depois, quando a guerra fosse vencida. Mas eis o que as letras miúdas desses acordos realmente diziam. A Grã-Bretanha tinha que entregar bases militares no hemisfério ocidental. Tinha que compartilhar tecnologia militar e segredos científicos. Tinha que enviar suas reservas de ouro para os Estados Unidos para custódia. Tinha que vender investimentos e ativos estrangeiros. A Grã-Bretanha literalmente enviou seu ouro através do Atlântico. Liquidou séculos de riqueza acumulada, vendendo investimentos que seus avós haviam feito. No final da Segunda Guerra Mundial, a Grã-Bretanha havia gasto ou transferido praticamente todos os ativos financeiros significativos que o Império havia acumulado. A dívida nacional da Grã-Bretanha em 1945? Mais de 250% do PIB. Estava totalmente falida. E quando os líderes aliados se reuniram em Yalta, em fevereiro de 1945, para decidir o futuro do mundo pós-guerra, a hierarquia era absolutamente clara. Roosevelt e Stalin estavam tomando as principais decisões. Churchill estava lá, é claro. A Grã-Bretanha havia lutado bravamente, mas a Grã-Bretanha já não ditava os rumos da conversa. O bastão havia sido passado. A tocha havia sido entregue. Quando a guerra finalmente terminou em agosto de 1945, a Grã-Bretanha estava do lado vencedor. Haviam derrotado o fascismo, mas o custo dessa vitória havia concluído o que a Primeira Guerra Mundial havia começado. Em 1947, a Índia conquistou a independência. A Grã-Bretanha simplesmente não podia mais se dar ao luxo de mantê-la. Nas 2 décadas seguintes, colônia após colônia se tornaria independente. Quênia, Nigéria, Malásia, Egito. O Império se dissolveu. Na década de 1960, o Império Britânico havia praticamente desaparecido, substituído por algo chamado Commonwealth, que não possuía nenhum poder real. Mas a transição econômica, a verdadeira transferência de poder, já havia ocorrido ainda antes. Julho de 1944, Bretton Woods, New Hampshire. 44 nações se reuniram para uma conferência crucial. E o que decidiram lá definiria os próximos 70 anos da economia global. A Conferência de Bretton Woods tratava fundamentalmente de uma coisa: reconstruir o sistema financeiro global para o mundo pós-guerra. E os Estados Unidos estavam completamente no comando de seu projeto. O dólar americano se tornaria a moeda de reserva mundial, não a libra esterlina. O dólar.
Todas as outras moedas seriam atreladas ao dólar, e o dólar seria atrelado ao ouro a uma taxa fixa de $35 por onça. Se você quisesse realizar comércio internacional, precisava de dólares. Eles criaram duas novas instituições nessa conferência: o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Ambas com sede em Washington, D.C., não em Londres. Ambas dominadas pela influência e pelo poder de voto americanos. A Grã-Bretanha participou dessa conferência, mas não estava mais ditando as regras, estava aceitando-as. Em 1948, os Estados Unidos lançaram o Plano Marshall, $13 bilhões para reconstruir a Europa devastada pela guerra. Isso equivale a mais de $150 bilhões em valores atuais. Agora você pode pensar, que generosidade dos Estados Unidos. Mas isso não era caridade. Era uma estratégia brilhante. Uma Europa reconstruída compraria produtos americanos, usaria a moeda americana. Se alinhariam aos interesses americanos na emergente Guerra Fria. Os Estados Unidos não eram apenas ricos, estavam usando ativamente essa riqueza para construir um sistema global completamente novo, com eles próprios firmemente posicionados no centro de tudo. Em 1949, a OTAN foi formada. A Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma aliança militar liderada pelos Estados Unidos, que na prática substituiu o papel histórico da Grã-Bretanha como garantidora da segurança ocidental. Tropas americanas estacionadas permanentemente na Europa. Armas nucleares americanas protegendo os aliados. Generais americanos comandando a aliança. O domínio militar americano institucionalizado em uma estrutura formal. E, internamente, nos próprios Estados Unidos, o país estava prosperando. A década de 1950 foi uma era de extraordinário boom econômico. Produção em massa, explosão da cultura de consumo, ascensão da classe média americana com suas casas nos subúrbios e carros novos. Enquanto a Grã-Bretanha ainda racionava alimentos até 1954, 9 anos após o fim da guerra, os americanos compravam automóveis, televisores, máquinas de lavar e se mudavam para casas recém-construídas nos subúrbios, com cercas brancas. Em 1950, os Estados Unidos produziam quase metade do PIB mundial. Metade. Apenas uma nação. A Grã-Bretanha, em comparação, produzia menos de 7%. A transição estava completa. A Grã-Bretanha havia sido substituída. Mas há algo que muitas vezes as pessoas ignoram ao estudar esse período. Os Estados Unidos não herdaram passivamente a posição da Grã-Bretanha, como um herdeiro que recebe uma propriedade. Não. Eles a tomaram ativamente. Fizeram movimentos calculados para garantir que a transferência acontecesse e acontecesse em seus próprios termos. 1956. A crise de Suez. Este é o momento simbólico final, o último suspiro do poder imperial britânico tentando se impor. O presidente egípcio Nasser nacionalizou o Canal de Suez, uma via navegável estrategicamente vital que a Grã-Bretanha e a França controlavam. A Grã-Bretanha e a França, em coordenação secreta com Israel, lançaram uma invasão militar para retomá-lo à força. Foi uma jogada de poder imperial à moda antiga do século XIX. Diplomacia das canhoneiras, mostrando aos colonizados quem realmente mandava. E os Estados Unidos simplesmente a reprimiram. O presidente Dwight Eisenhower estava furioso. Ele não havia sido consultado, não havia sido informado. Ele viu isso como um colonialismo imprudente acontecendo bem no meio da Guerra Fria, quando os Estados Unidos estavam tentando conquistar corações e mentes no mundo em desenvolvimento. Eisenhower ameaçou sanções econômicas contra a Grã-Bretanha. Exigiu que se retirassem imediatamente. A moeda britânica, a libra, estava sob enorme pressão nos mercados internacionais. Eles precisavam desesperadamente do apoio financeiro americano para evitar um colapso monetário. E não o obtiveram. Os Estados Unidos negaram o apoio. A libra esterlina despencou de valor. A Grã-Bretanha foi completamente humilhada no cenário mundial. O primeiro-ministro Anthony Eden, que havia ordenado a invasão, foi forçado a renunciar em desgraça. A Grã-Bretanha e a França retiraram suas forças do Egito, com o rabo entre as pernas. E o mundo inteiro aprendeu uma lição crucial naquele dia.
A Grã-Bretanha não podia mais agir de forma independente no cenário mundial. Não mais. Aqueles dias haviam acabado. Se os Estados Unidos dissessem não, a resposta era não. Aquele foi o momento simbólico final. A partir daquele ponto, não havia absolutamente nenhuma dúvida sobre quem liderava o mundo ocidental, quem tomava as decisões, quem dava as ordens. Então, o que realmente mudou quando os Estados Unidos substituíram a Grã-Bretanha no topo? A própria estrutura de poder mudou fundamentalmente. O Império Britânico havia sido construído sobre o controle direto, controle físico de territórios, domínio colonial direto. Governadores enviados de Londres, guarnições militares, extração de recursos, o modelo antigo. Os Estados Unidos construíram algo bem diferente. Algo mais sutil, mas, em última análise, mais poderoso. Alianças militares em vez de colônias. Integração econômica em vez de extração de recursos. Influência cultural em vez de governo direto. O sistema americano não se tratava de possuir o mundo no sentido tradicional. Tratava-se de organizá-lo, estruturá-lo, fazê-lo funcionar de acordo com as regras projetadas pelos americanos. Os Estados Unidos não precisavam de um império com territórios vermelhos em um mapa. Tinham algo melhor. Mais de 750 bases militares em mais de 80 países ao redor do mundo. Tinham a moeda de reserva mundial, o que significava que todas as nações da Terra precisavam de dólares para realizar comércio internacional. Tinham filmes de Hollywood, Coca-Cola, jeans, música rock and roll, produtos culturais que espalhavam a influência e os valores americanos sem a necessidade de um único soldado. E tinham instituições. As Nações Unidas, com sede em Nova York. O FMI e o Banco Mundial em Washington. A OTAN com seu comandante supremo americano. Instituições que os Estados Unidos haviam projetado e que os Estados Unidos dominavam. Este era um novo tipo de poder. Mais suave em alguns aspectos, mas mais profundo e mais abrangente. Não era necessário ocupar um país se esse país adotasse voluntariamente seu sistema econômico, comprasse seus produtos, assistisse a seus filmes e enviasse seus filhos para estudar em suas universidades. Então, o que aconteceu com a Grã-Bretanha em tudo isso? A Grã-Bretanha não desapareceu, obviamente. Londres permaneceu, e ainda permanece, um importante centro financeiro global. A cultura britânica, a língua inglesa, os sistemas jurídicos britânicos, tudo isso ainda influencia o mundo enormemente. As universidades britânicas ainda são de classe mundial. Mas a Grã-Bretanha tornou-se uma potência regional. Uma potência importante, certamente. Uma aliada próxima dos Estados Unidos, sem dúvida. Mas não uma rival, não uma líder. Não mais aquela que dita as regras. E aqui está a verdade incômoda que a Grã-Bretanha teve que aprender e aceitar. Impérios não acabam porque querem acabar. Eles acabam porque ficam sem recursos. Ficam sem dinheiro. Ficam sem jovens dispostos a lutar. Ficam sem o excedente econômico necessário para manter o domínio. A Grã-Bretanha não perdeu a Primeira Guerra Mundial. Ela a venceu. A Grã-Bretanha não perdeu a Segunda Guerra Mundial. Ela também a venceu. Mas vencer ambas as guerras custou-lhe absolutamente tudo. Todo império na história acreditou ser permanente. Roma pensou que duraria para sempre. Os romanos não conseguiam imaginar um mundo sem Roma no centro. O Império Mongol, o maior império contíguo da história, parecia imparável. O Império Otomano governou por 6 séculos. O Império Espanhol, onde o sol nunca se punha até que de repente se pôs. A Grã-Bretanha pensou que o sol nunca se poria sobre o Império Britânico. Havia literalmente canções sobre isso. Mas o sol sempre se põe, eventualmente. Sempre. Aqui está uma lição fundamental de tudo isso. O poder econômico é a base de todas as outras formas de poder. Poder militar, poder político, influência cultural, tudo isso se baseia na força econômica. Quando sua economia enfraquece, todo o resto inevitavelmente a acompanha. Você não consegue manter um exército enorme se não tiver condições financeiras para isso. Você não consegue influenciar a política global se outras nações não precisarem do seu dinheiro. Você não consegue disseminar sua cultura se não estiver produzindo coisas que as pessoas desejam. O erro da Grã-Bretanha não foi entrar na guerra em 1914.
Dadas suas obrigações e posição estratégica, provavelmente eles precisavam lutar. O erro foi acreditar que poderiam arcar com duas guerras totais, duas mobilizações completas de toda a sua sociedade e economia, e ainda assim manter sua posição de destaque depois. Eles não conseguiram. Nenhuma nação conseguiria. A vantagem dos Estados Unidos não era apenas a geografia. Embora estar a um oceano de distância dos combates, certamente tenha ajudado. Não eram apenas os recursos naturais, embora tê-los fosse crucial. A verdadeira vantagem dos Estados Unidos foi o momento certo. Eles se industrializaram no momento exato da história. Mantiveram-se fora das duas guerras mundiais até que fosse estrategicamente vantajoso entrar. Eram fortes o suficiente para ajudar, mas não tão comprometidos a ponto de as guerras os destruírem. E quando a velha ordem entrou em colapso, quando a Grã-Bretanha e as potências europeias estavam exaustas e falidas, os Estados Unidos estavam prontos, preparados com um novo sistema, novas instituições, novas regras. Mas é aqui que essa história se torna relevante para o momento atual, para hoje. A história não para. Ela continua em movimento. Os Estados Unidos hoje enfrentam seus próprios desafios sérios. Uma dívida nacional crescente que agora excede o PIB total. Competição econômica da China, que está seguindo um roteiro suspeitosamente semelhante à ascensão dos próprios Estados Unidos. Uma ordem global em transformação, onde o domínio americano está sendo questionado. E há nações observando agora, estudando, aprendendo, esperando, assim como os Estados Unidos observaram a Grã-Bretanha, esperando o momento certo para ascender. Porque o padrão se repete ao longo da história. Sempre se repete. Os impérios ascendem quando criam riqueza, quando produzem mais do que consomem, quando investem nos sistemas que geram prosperidade. Eles caem quando consomem essa riqueza, quando gastam mais do que produzem, quando necessidades de curto prazo os forçam a sacrificar vantagens de longo prazo. A Grã-Bretanha consumiu sua riqueza acumulada, lutando em duas guerras mundiais. Duas guerras necessárias, pode-se argumentar. Ambas foram guerras justificadas, sem dúvida, mas guerras que esgotaram as reservas que levaram séculos para serem acumuladas. A questão que os Estados Unidos enfrentam hoje não é se sua posição será eventualmente desafiada. É claro que será. É assim que a história funciona. A questão é se os líderes americanos perceberão isso, se reconhecerão os sinais, e se cometerão os mesmos erros que a Grã-Bretanha cometeu, ou encontrarão uma maneira de cometer erros diferentes, talvez até mesmo evitando algumas das armadilhas por completo. O mundo não fica parado. Nunca ficou. O poder nunca permanece nas mesmas mãos para sempre. A nação que lidera hoje nunca é a mesma nação que liderava há um século. E a nação que liderará daqui a um século provavelmente não é a que lidera hoje. Isso não é pessimismo. Não é catastrofismo. Isso é apenas história. Esse é o padrão que a humanidade segue há milhares de anos. E a história, seja o que for que se possa dizer sobre ela, sempre avança. A questão é se estamos prestando atenção para onde ela está se movendo e o que podemos aprender com aqueles que vieram antes. Se esta análise aprofundada sobre como o poder realmente se transfere entre as nações fez você pensar, fez você ver o mundo de uma maneira um pouco diferente, faça-me um favor. Clique no botão curtir. Inscreva-se no canal, pois eu me aprofundo em tópicos históricos como este, nos verdadeiros mecanismos de como o mundo realmente funciona, nos padrões que se repetem, nas lições que deveríamos estar aprendendo. E deixe um comentário abaixo. Diga-me o que você pensa. Os Estados Unidos estão seguindo o mesmo caminho que a Grã-Bretanha? Estamos assistindo a história se repetir agora mesmo? Ou desta vez é realmente diferente? Eu leio todos os comentários e quero saber o que você pensa sobre tudo isso.